A paz do Senhor Jesus seja com os amados, bem-vindos para mais esta ministração. Hoje nós estamos aqui com o tema família estruturada, e quando nós falamos de estrutura, vamos lembrar o que é estrutura, saber o que é estrutura, né? Quando se trata de um prédio, nós sabemos que é estrutura, como aqui nós temos a engenheira, pastora engenheira, né? Estela. Existem os fundamentos e também as colunas, são as colunas e, agora esqueci a outra lá, são duas coisas, fundamento, coluna e, esqueci, vamos pular essa. Se nós falarmos de uma empresa, nós vamos saber a estrutura dela, que fica demonstrada pelo organograma dela, sabendo cada parte, cada responsabilidade e também a autoridade que existe de cima para baixo. Se nós falarmos de um corpo humano, a estrutura são os ossos, né? São eles que firmam o nosso corpo. E para falar de estrutura de família, não podemos ir por outro caminho a não ser pensar no Criador. Ele é que é o conhecedor profundo da estrutura familiar, né? Ele criou a família. Então, o Criador, ele sabe exatamente o que é cada detalhe da sua criação. Falando, novamente, família, o Senhor, ele nos dá muitas instruções, nós vamos falar apenas de algumas, dizendo que nos dias que vivemos atualmente, é importante dizer que uma família começa pelo homem, pela união do homem e da mulher, né? Talvez no passado não fosse necessário falar isso. E o que Deus cria é perfeito. Não há imperfeição alguma naquilo que Deus cria, né? O homem, ele faz coisas perfeitas, até consegue. Passado um tempo, essas coisas não são mais perfeitas. Elas precisam de ajustes. Mas nós não podemos ter em mente que isto se refere também às coisas que Deus disse ou criou. Muitos têm esse pensamento, né? Principalmente aqueles que não conhecem o Senhor nem a sua palavra, dizem, por exemplo, que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, com o Senhor não é assim. E temos até uma palavra, que está no Salmo 119, versículo 96, que diz: tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Os mandamentos que Deus dá para nós, eles são perfeitos. Como estamos tratando de família, as instruções que recebemos da parte de Deus em relação à sua família não pode ser modificado. Ele não precisa de atualização nenhuma. Precisa, sim, da nossa obediência. Salmos 119, 89 diz: a palavra é eterna e está firme nos céus. Então, aquela palavra que o Senhor deu acerca da família, ela não vai ser modificada, jamais. Porque ela é provada, ela vem dos céus. Ela veio do trono de Deus para a nossa vida. Salmo 119, versículo 105. A palavra é a lâmpada, é a luz
para o nosso caminho. Então, o formato inicial da família, que está registrado em Gênesis, no capítulo 2, versículos 22 a 24, vamos ler, Gênesis 22, 22 a 24, diz: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esta aqui é a definição do Criador da família, né? Então, é homem e mulher. Ele é que determina, se você pensar na estrutura, por exemplo, do nosso corpo, você vai observar, bem, tem lá os ossos, mas nesta estrutura, Deus colocou cada coisa no seu lugar. O coração, ele está no lugar perfeito. Os olhos, a cabeça, pescoço, todas as partes do nosso corpo, elas estão no lugar perfeito. Não precisam de modificação alguma. Então, o Senhor é que define. Então, é necessário que, para que as coisas funcionem, se você pensar no motor, nas peças desse motor, né? Para que o motor funcione, é necessário que cada peça seja encaixada, né, ou montada corretamente. Eu estou dizendo isso porque, para que nós, como família, possamos ser uma família estruturada, é necessário que nós sigamos as orientações que o Senhor nos deu, as responsabilidades que Ele deu ao pai, à mãe, aos filhos. Ele deu instruções, e essas instruções, elas são para o nosso bem. Uma família estruturada, ela desfruta de um excelente relacionamento, ela desfruta de paz, de alegria, porque ela é estruturada. Em quê? Em algo que também é perfeito. Ou melhor, a perfeição da palavra, pela obediência, traz para a família uma paz, segurança, tranquilidade, né? E muita alegria. Mateus 7, 26 e 27 diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esta parte, nós estamos falando que existem estruturas que são ruins. Existem estruturas que são razoáveis. E existe a boa estrutura. Então, uma família, ela é estruturada, ela é firmada desde que haja conhecimento e obediência à palavra do Senhor, né? Olhando para as Escrituras, nos deparamos com a estrutura criada pelo Altíssimo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, de direção.
Então, vejamos. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo. Mateus 7, 24 e 25, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A palavra de Deus é rocha. Então, Deus deu aqui uma estrutura de comando. Ele, Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Ninguém pode mudar isto, né? Então, no caso da hierarquia familiar, né, nós também recebemos instruções, ou seja, o Senhor, ele não deixa de instruir sobre coisa alguma. Tudo que precisamos saber, o Senhor nos ensina. Então, nesta parte que vimos até agora, entendemos, o Senhor é o Criador, a estrutura é Ele mesmo, né? Ele determinou cada parte o que deveria fazer, qual era a atribuição, a responsabilidade de cada um. E aqueles que obedecem a estas instruções alcançam a felicidade. Na questão do homem ser o cabeça, diz a palavra, né, que ele é o cabeça, estamos aqui, acabamos de ver. Quais são as atribuições desse homem? A atribuição fundamental e mais importante é o amor à esposa. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é se sacrificar por ela. Cristo deu pela igreja, Cristo se deu pela igreja, a purificou e lhe concedeu a eternidade. Então você pensa assim, olha a valorização que o Senhor traz para a igreja. Éramos pecadores, portanto, pecador é algo que é falho, que é injusto, que é não confiável, e o Senhor veio, então, ele arranca esta parte ruim, né, que é as coisas que não são confiáveis, que é o pecado, ele tira isso da igreja, purificando-a, portanto, através da sua palavra, e lhe concede a eternidade. Então vamos pensar assim, uma coisa que tem vida limitada e é falha, tem um valor. Mas uma coisa que é limpa, purificada e é eterna, não dá para comparar o valor de uma e da outra. Então o Senhor, ele valorizou de tal monta a igreja que não há o que a gente possa dizer assim, não ficou faltando isto. Então o Senhor, ele amou deste jeito. E o Senhor está dizendo aqui, está trazendo uma responsabilidade para o homem gigantesca. Quando fala da mulher obedecer o marido, parece que essa que abala a coisa, mas presta atenção na responsabilidade que o Senhor dá ao homem. Amar a esposa como ele amou a igreja. Então, a minha palavra, o meu cuidado, a minha
a tensão com a minha esposa, ela tem prioridade. Tem prioridade, não sabe por quê? Nós criamos filhos. E os filhos estão vendo o que está acontecendo ali em cima. Quando um pai é fiel com a esposa, não é falso, não é mentiroso, não é enganoso, ele transmite, quer dizer, ele fala isso, ele age por meio ou em cima deste comportamento, e ele transmite aos filhos uma segurança e uma direção que vem da parte de Deus. Não só isso, mas ele prepara esta nova geração totalmente equilibrada, porque ela foi criada num ambiente equilibrado, ou seja, dentro de uma família estruturada. Então, o amor em cima, ou seja, amor do marido pela esposa, ele tem um papel tão importante para os filhos e para a esposa, que é isto que traz a tranquilidade, a paz e a segurança no lar, fazendo com que os filhos sejam equilibrados psicologicamente ou nas suas emoções, né? Então, este amor é o vínculo da perfeição, irmãos. Se há falsidade, se há mentira, engano, ele é perceptível, porque as situações vão surgir e serão situações que vão trazer desequilíbrio. E isto traz instabilidade aos filhos, né? Então, o amor, vínculo da perfeição. O pecado, ele machuca o amor. O pecado, ele, vamos dizer assim, ele traz desequilíbrio. Então, quando o Senhor diz que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja, valorizar essa esposa, ter cuidado com ela, presentinho, uma palavra amigável, né? A comunicação tem três coisas que são básicas, né? Que é a comunicação, dinheiro, parte financeira, e então comunicação, dinheiro, parte sexual. Então, vamos falar da questão da comunicação. Se você observar a palavra de Deus em relação à igreja, o que é que você vai ver na palavra? Você vai ver a expressão do amor de Deus pela igreja. É algo tremendo, né? A expressão. O Senhor, ele sempre fala, e não apenas fala, mas através do sacrifício de Jesus, mostra o amor dele pela igreja. Então, esta é a comunicação. Ora, se a minha comunicação é amável, graciosa para com a minha esposa, da mesma forma que Cristo falou à igreja, Cristo traz a igreja para si. O homem que trata a esposa com sabedoria, com graça, né? Às vezes umas brincadeiras, umas coisas coisas de casal, brincadeiras. Há graça nisto. E isto chama a esposa para si. Cristo chamou a igreja para si pela palavra. E nós chamamos, mantemos a esposa ao nosso lado, conosco, por causa da comunicação
lógico, das outras duas partes também. Mas a comunicação tem papel fundamental. É, como que nós podemos, assim, amados, isto é o que eu consigo alcançar, viu? Não pensem que eu estou aqui estou dizendo aquilo que Deus fala a respeito da estrutura familiar. Eu estou sendo completo. Não, jamais. Qualquer pessoa, qualquer servo do Senhor que traz esta mesma palavra, fundamental nesta mesma palavra, certamente trará acréscimos àquilo que estamos dizendo. Agora, tem coisas que são imutáveis, que é a palavra. Então, se a palavra do Senhor diz: olha, homem, ama a tua mulher do jeito que eu amei a igreja. É um trabalho, é uma dedicação tremenda. Eu sempre conto, vocês que já me conhecem sabem disso, que uma vez eu queria que a finada Odila fizesse hidro, porque eu achava que isso era importante para ela. E eu dava uma mesada para ela. E ela não queria essa história de hidro. Aí o Todo-Poderoso aqui falou assim: não, bem, eu sei como é que eu vou fazer, vou tirar a mesada dela, e aí ela vai fazer o que eu quero. E aí o Senhor me repreendeu. Antes dela ser minha esposa, ela é filha de Deus, para eu respeitar a liberdade. Então, o amar envolve o respeito à liberdade da pessoa. Então, por ser cabeça, eu não posso ser tóxico. Por ser cabeça, eu não posso ser manipulador. É amor. É confiança. Se eu desconfio, nessa desconfiança haverá uma ruptura tremenda e isto desce para os filhos. Muito bem. Valorizar a esposa é função do marido. Orar por ela, apoiá-la. Jesus orou pela igreja? Jesus fez a oração sacerdotal. Jesus até hoje intercede por nós junto ao Pai. Então, valorizar a esposa, orar por ela, apoiá-la, dar-lhe tranquilidade, é trabalho de homem. Comunicar-se com ela de forma amorosa, sendo agradável, transmitindo graça, mantendo-a assim perto de si. Louvado seja Deus pela sua palavra, né? Então, quando ele diz, isso está escrito em Efésios, no capítulo 5, versos 25 a 30, tem estas orientações para o homem. Você pegar as orientações que Deus dá para o homem, elas têm uma listinha maior. Da mulher, em relação ao homem, assim, grosseiramente, eu vi duas. Lógico que tem outras partes, mas duas. Obedecer ao marido e respeitar. Mas para o homem, tem uma listinha. Então, amados, a família estruturada, ela depende totalmente da orientação do Criador. Onde vai pôr o coração? Onde vai pôr, né? Você pensar numa casa, onde vai pôr a cozinha? Onde vai pôr a sala? Você pensa na casa, a estrutura dela foi feita propriamente para sustentar o peso de cada parte dela, né? Você vai fazer uma cozinha, é um negócio complexo. Cozinha e banheiro é muito complexo.
tem uma série de coisas, mas cada coisa tem que ficar no seu lugar. Você não pode pôr o chuveiro no chão, você tem que pôr o chuveiro em cima. Então, o Senhor ele deu uma ordem. Esta ordem estabelece a função de cada um. Quando um quer assumir o papel do outro, ou tomar conta daquilo que não é seu, o peso vai passar para um lado só. Desestrutura, desequilibra. Né? Então, eu devo me preocupar, e já é uma tarefa gigante, em fazer aquilo que é minha responsabilidade. O homem ele precisa trazer o sustento, o homem ele precisa trazer a proteção, trazer segurança e, acima de tudo, cuidar da mulher. Os filhos vão beber disso, ou desfrutar, ou se alimentar disso. A esposa vai estar bem, em condições de passar para os filhos a ternura, o cuidado, o zelo pela casa. Né? Então, queridos, o homem, ele depende da mulher. A mulher depende do homem. Os filhos dependem dos pais. Embora o homem seja o cabeça, a mulher tem o poder da edificação. Então, o homem se torna dependente da mulher. Se você for ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12, você vai encontrar esta dependência um do outro. Eu vou até ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Há esta dependência. Esta é um dependendo do outro. Se eu pratico uma coisa errada, eu quebro aquilo que eu posso receber da mulher. Por exemplo, a mulher é edificadora. Aí eu pego na comunicação e, vamos dizer assim, destruo ela com a minha comunicação. Automaticamente eu perco aquilo que ela poderia me transmitir, a edificação, a ajuda. Eu corto isto, porque eu quebrei. Então, o amor, novamente, é o vínculo da perfeição. Eu não posso deixar de cuidar do amor, de ser amoroso. Para nós, a maioria tem função de direção em igreja. Se na minha casa eu me comporto de uma forma de transgressão da palavra de Deus, eu não tenho autoridade para falar na igreja. Então, o primeiro lugar aonde eu devo mostrar que efetivamente eu temo a Deus, eu amo o Senhor, eu desejo fazer o que o Senhor espera de mim, é cuidar da minha casa. Não significa que as coisas vão ser sempre um mar de rosas, não é. Há falhas, mas o Senhor já está consciente delas e também deu instruções a respeito destas coisas. Quando eu falhar, ele diz para eu pedir perdão. Né? Então eu tenho que chegar e pedir perdão. Ele diz, em relação à comunicação também, que na ira, a ira, não produz a justiça de Deus. Na ira,
o caminho a seguir é se calar, esperar passar a ira. Né? São coisas que a gente tem que tomar esse cuidado, porque, do contrário, não há autoridade para falar à igreja. E o Senhor também diz isso na sua palavra. Então, quem ouve as minhas palavras e as pratica, a casa não cai, não. A casa fica firmada. Amém, queridos? Eu vou até aqui e vou orar em nome de Jesus, pedindo ao Senhor para que nos dê graça para nas nossas casas nós cumprirmos a parte que nos cabe. Né? É o melhor que podemos fazer. Não é? Altíssimo e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, eu glorifico a Ti sempre, por causa da Tua palavra, pois nela não existe imperfeição. E nós te agradecemos pelas instruções em todos os sentidos, hoje em particular, na estrutura familiar. E, ó Senhor Deus, como é importante termos a consciência de que não podemos interferir ou querer assumir papel que não é nosso. Pedimos a Ti, Senhor, que nos capacites, nos ajudes. Espírito amado, traz ao nosso coração sempre, quando transgredimos qualquer destes ensinos, para que nos corrijamos, porque isto desestrutura, e a desestruturação traz aflição para todos os componentes da família. Senhor, nós te louvamos pela família. Te louvamos porque foi o Senhor que a criou. E louvamos também porque o Senhor nos orientou qual era a nossa participação. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. E eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, as famílias aqui representadas. E em nome do Senhor Jesus, toda a parte ruim, tudo aquilo que está desestruturado, pelo poder que há no nome de Jesus, haja restauração, pois esta é a obra de Deus, restaurar o homem à sua imagem e semelhança. Então eu profetizo isso, decreto isto, pois está na palavra do Senhor, sobre todas as famílias aqui representadas, e todos quantos ouvirem esta palavra, recebam estruturação da parte do Senhor em obedecer a sua palavra. Traz a revelação, Senhor. Haja revelação em seus corações, para ter o discernimento da necessidade de obedecer a esta palavra. Assim abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Estela. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, o tanto que o Senhor falou conosco, Pai. Nós te agradecemos pela vida do Bispo Agostinho, que sempre traz uma palavra correta, direto do trono.